Bom dia, bem-vindo novamente ao mini curso sobre quantificação de incertezas. Voltando ao plano do curso, já vimos do que se trata em quantificação de incertezas e começamos a ver as técnicas de representação de variáveis aleatórias. Vamos aqui continuar a representação de variáveis aleatórias com a segunda parte da apresentação. Hoje vamos estudar as técnicas fundamentais de representação de variáveis aleatórias. Estas técnicas formam a base dos métodos de quantificação de incertezas. Como vimos na primeira parte, o problema da aproximação de x, uma variável aleatória, como função de uma outra variável aleatória u, possui uma solução exata, a esperança condicional. A dificuldade é que o cálculo desta esperança condicional pode ser muito complicado. Assim, é, por vezes, muito mais simples considerar uma base hilbertiana, como polinômios, funções trigonométricas ou funções especiais em geral, e determinar a projeção ortogonal no subespaço formado pelos n primeiros elementos da base. Neste caso, o que queremos determinar são os coeficientes u1 e un que definem a projeção ortogonal. Como vimos, estes coeficientes são solução de um sistema linear, AU igual a B, onde a i j é a média de φ e φj e bi é a média de x vezes φ. Vimos também que podemos utilizar uma família total em lugar de uma base hilbertiana. Por exemplo, podemos utilizar elementos finitos. O princípio é idêntico. Vamos calcular os coeficientes u1 e n. Entretanto, na prática, em geral, não é possível calcular os produtos escalares de maneira exata. Em geral, dispomos somente de uma amostra de ns valores do par xi ui e devemos utilizar estes valores para calcular os produtos escalares de maneira aproximada. Geralmente, utilizam-se as fórmulas que estão aqui abaixo. É preciso notar que, além disto, os dados podem conter ruído. Tomemos novamente um exemplo que já consideramos precedentemente. A variável x é ômega ao quadrado, a variável u é ômega ao cubo. E utilizamos uma base polinomial. Consideremos, por exemplo, que os dados em x têm 5% de erro, de ruído. Neste caso, obtemos as aproximações que estão aqui. Do lado esquerdo, vemos os dados em vermelho e a aproximação calculada para x aparece em azul. Do lado direito, vemos as funções cumulativas. A função exata aparece em vermelho e a função calculada aparece em azul. Quando temos mais dados, aqui utilizamos 10.000 pontos de amostragem, o resultado melhora. Como vemos do lado direito, a curva exata e a curva calculada
da função cumulativa são praticamente idênticas. Consideremos agora o outro exemplo. X de ômega igual a módulo de ômega e U de ômega igual a ômega sobre o intervalo menos 1, 1. A base ainda é polinomial. Vemos aqui o resultado com 5% de ruído. Os dados aparecem em vermelho do lado esquerdo. O resultado calculado para a variável x aparece em azul do lado esquerdo. Do lado direito, vemos a função cumulativa. A função exata aparece em vermelho e a função aproximada aparece em azul. Mais uma vez, os resultados melhoram quando temos mais dados. Se temos 10.000 pontos de amostragem, os resultados são praticamente idênticos ao resultado exato. Podemos encontrar na literatura outros métodos do cálculo dos coeficientes. O método de colocação, o método dos momentos, o método de adaptação e o método de otimização estocástica. Para o método de colocação, vamos utilizar uma amostra do par XU e impor que a previsão coincide com os valores observados, ou que pelo menos trata-se de uma boa aproximação dos dados. Matematicamente, o que vamos impor é que o valor da projeção Px de ui coincide com o valor observado xi para cada par xi ui. Resulta, neste caso, um sistema linear com ns equações e n incógnitas. Em geral, o sistema é sobredeterminado. Temos mais equações do que incógnitas. Assim, ele deve ser resolvido de uma maneira aproximada, por exemplo, por mínimos quadrados. Temos aqui os resultados obtidos por colocação, fazendo a resolução do sistema linear por mínimos quadrados. Como vemos, são análogos ao procedimento variacional standard. Aqui temos o resultado com mais pontos de amostragem. Neste caso, temos 1.000 pontos. Aqui vemos o resultado para 1.000 pontos de amostragem para o outro caso, o caso onde x de ômega igual ao módulo de ômega e u de ômega igual a ômega e o intervalo é menos 1, 1. O método dos momentos é um método onde vamos impor que os momentos da previsão coincidem com os momentos empíricos observados nos dados, ou que sejam, pelo menos, uma boa aproximação dos momentos dos dados. Este método é baseado no teorema de Levi. Com efeito, a função característica de x depende dos momentos e de x à potência k. Da mesma maneira, os momentos de Px aparecem na função característica de Px. Logo, se estes momentos coincidem, temos uma aproximação da função característica de x através da função característica de Px. Assim, o teorema de Levi garante uma convergência em lei.
Na prática, vamos proceder da maneira seguinte. Dispomos de uma amostra de ns pontos do par xi, ui. Vamos calcular os coeficientes da aproximação. Para isto, calcula-se, por um lado, os momentos empíricos dos dados m índice k igual a média de x à potência k. E, por outro lado, cria-se uma função mpk que contém os momentos da aproximação. O que devemos é impor que haja igualdade entre mk e mpk por um certo número de momentos, k máximo. Eventualmente, podemos buscar o resultado através de um procedimento de otimização, minimizando a distância entre mk e mpk. Nesta minimização, na resolução das equações algébricas mk igual a mpk, as incógnitas são x1 a xn. Por exemplo, aqui temos o resultado do método dos momentos para 100 pontos de amostragem e o primeiro exemplo com ômega ao quadrado e ômega ao cubo. Mais uma vez, vemos que a qualidade é próxima do procedimento variacional standard. Entretanto, o método dos momentos possui um comportamento que pode ser útil ou não segundo nossos objetivos. Como vemos neste gráfico, do lado esquerdo, a variável x é muito mal aproximada. Com efeito, variáveis diferentes podem ter os mesmos momentos. O que quer dizer que o método dos momentos não garante a aproximação da variável. Em compensação, vemos do lado direito que a aproximação da função cumulativa é de boa qualidade. Isto é uma consequência do teorema de Levi. Esta desconexão entre a aproximação da variável e a aproximação da função cumulativa pode ser útil em certos casos. Aqui vemos um exemplo análogo para módulo de ômega e ômega. Como vemos, à esquerda, a variável não é aproximada corretamente, mas a função cumulativa apresenta resultados bem melhores. Como nos casos precedentes, os resultados melhoram com o número de pontos de amostragem. Temos aqui um exemplo da aplicação do método dos momentos. Determinamos a distribuição de probabilidade da solução de uma equação do segundo grau x2 menos 2x mais u, onde u é uma variável aleatória de lei uniforme sobre 0,1. Para determinar os coeficientes da aproximação, minimizamos a soma dos erros relativos utilizando a função fminunc de MATLAB. Aqui, retomamos o mesmo exemplo da equação de segundo grau, mas, em lugar de minimizar a soma dos erros relativos, resolvemos o sistema de equações algébricas utilizando a função fsolve de MATLAB. Aqui, voltamos a minimizar a soma dos erros relativos com fminunc, mas buscamos obter outra solução. Vemos que, neste caso, a variável não é aproximada, somente a sua função cumulativa é bem aproximada. E, neste caso, observamos o mesmo fenômeno quando resolvemos o conjunto de equações não lineares. A variável não é bem aproximada,
mas a função cumulativa é bem aproximada. Outro método de aproximação é o método variacional, o qual é útil para equações da forma g de xu igual a zero, onde u é o parâmetro aleatório. Neste caso, vamos impor que a projeção de g de xu sobre o subespaço gerado pela base seja nula. Isto leva a um sistema de equações algébricas, geralmente não linear. Aqui está o sistema de equações não lineares que deve ser resolvido. Substituindo em G x por sua projeção, soma de xj, φj, e multiplicando por φi de u, e tomando a média, obtemos uma função fi de x, que depende dos coeficientes. E formamos assim um vetor de funções f1, fn de x, que deve ser igual a zero. Este vetor forma o sistema de equações não lineares a resolver. Por exemplo, se tomamos g de yx igual a y menos x, obtemos um sistema linear que tem esta forma. Neste caso, devemos determinar n incógnitas para cada componente de x. Para o caso de um sistema linear ax igual a b, obtemos também um outro sistema linear formulado da maneira que segue. Notemos que, neste caso, temos n incógnitas para cada componente de x. Aqui temos um exemplo de aplicação do método variacional para a solução de g de xu igual a x2 menos 2x mais u igual a zero. Aqui temos uma outra aplicação do método variacional, onde determinamos a solução do sistema linear que resulta da aproximação por elementos finitos do deslocamento de uma barra. Nos interessamos ao deslocamento do extremo da barra quando a densidade do material é aleatória. O método de adaptação é bastante útil quando dispomos de um código para efetuar um cálculo determinista. Por exemplo, suponhamos que temos um código para um método iterativo xn mais 1 igual a psi de xn e que converge para uma solução para o caso onde o n é dado. Este tipo de código pode ser facilmente transformado para iterar a projeção ortogonal. Para adaptar o código, partimos da expressão da projeção ortogonal de px índice k, da iteração número k. Neste caso, os coeficientes a determinar são x1 a xn, mas dependem do número de iteração k. Temos então um duplo índice jk para cada coeficiente. E escrevemos as iterações sob a forma pxn mais 1 igual a psi de pxn. Tomamos produtos escalares pelos φs e obtemos, então, novas equações. Estas equações se escrevem sob a forma de sistemas lineares, onde a matriz do sistema A é fixa e o segundo membro B varia em função do número de iteração. Assim, a matriz A contém os produtos escalares dos elementos da base. Trata-se de uma matriz que já foi construída precedentemente. A matriz B é construída fazendo chamadas do código para cada valor da amostra.
Dado xk, constrói-se a aproximação pxk e, chamando o código, obtém-se a média abaixo que dá o valor de BI. Cada chamada gera uma amostra de NS pontos que permite o cálculo desta média. Na prática, o N é constante, é a mesma variável para todos os índices. Por exemplo, esta técnica pode ser aplicada quando queremos resolver uma equação que depende de um parâmetro aleatório e dispomos de um código que permite a resolução da equação para parâmetros fixos. O esquema geral do método de adaptação é dado abaixo. Começa calculando a matriz A, que é fixa. Como inicialização, é necessário dar um ponto de partida, x0. A etapa n consiste em calcular xn mais 1 a partir de xn. Para tanto, gera-se uma amostra P de xnk utilizando os diferentes valores de U para k igual a 1 a ns. Com isto, obtém-se uma amostra de psi de P de xnk UK. Em seguida, para todos os valores de 1 a n, gera-se a amostra zk igual a φ de UK e calcula-se diretamente BI como sendo a média empírica do produto ZY. Resta somente a resolver o sistema linear AXN mais 1 igual a B e obtemos os coeficientes xn. Por exemplo, consideremos o cálculo de uma raiz da equação não linear f de xn1 igual a zero, realizando iterações de relaxação, do tipo xn mais 1 igual a xn mais um parâmetro que multiplica f de xn1. Vamos supor que temos uma amostra de ns valores de U e calculamos uma aproximação para cada k. Por exemplo, consideremos a equação a cosseno de x menos U igual a zero. Utilizamos como parâmetro menos 0,1 e fazemos 1000 iterações do método de ponto fixo. U é uma variável uniforme sobre menos 1, 1. Nossa amostra contém 10 pontos. Vemos aqui o resultado. À esquerda, obtemos os valores de x calculados para cada valor de U. Isto é, a aproximação determinada sobre a população. E à direita, vemos a função cumulativa aproximada obtida. Nos dois casos, o resultado é excelente. Consideremos um segundo exemplo, logaritmo de x menos U igual a zero, ainda com 10 pontos e U uniforme. Vemos aqui o resultado de uma aproximação utilizando um polinômio de grau 4. E aqui o mesmo resultado para um polinômio de grau 4, mas fazendo mais iterações. O método de otimização estocástica é particularmente útil quando dispomos de um código de otimização e desejamos minimizar uma função. Neste caso, podemos minimizar uma estatística da função. Por exemplo, para resolver a equação f de x1 igual a zero, podemos considerar que queremos minimizar módulo de f de x1
U módulo de f de xu ao quadrado. Vamos então minimizar a média de f de xu ou a média de f de xu ao quadrado. Se dispomos de um código de otimização, o que é geralmente o caso, basta criar os procedimentos calculando a estatística que queremos minimizar, eventualmente seu gradiente ou outras grandezas necessárias ao código. Neste caso, o procedimento é extremamente simples. Vamos inicializar com x0. Na etapa n, vamos calcular xn mais 1 a partir de xn. Para isto, gera-se simplesmente uma amostra do pxn. Utiliza-se essa amostra para calcular os valores de f, de pxn e o k, e calcula-se a estatística que se deseja minimizar. Este valor constitui nossa função objetivo, que é passado para o código de otimização, que vai nos fornecer como resultado os coeficientes que minimizam a função. Por exemplo, suponhamos que queremos resolver a cosseno de x menos 1 igual a zero. E dispomos de um código que implementa o algoritmo de Nelder-Mead. Por exemplo, a função fminsearch de MATLAB. Temos uma amostra de 10 pontos de uma lei uniforme sobre menos 1. Existem situações onde U é desconhecido, onde observamos uma variabilidade, mas não sabemos qual é a causa. Neste caso, podemos introduzir uma variável artificial A que vai substituir U. Se A é independente de x, os resultados podem ser de má qualidade. Com efeito, se há independência, a média de x φ de A é igual à média de x, média de φ de A. Assim, os resultados só dependem da média de x. O que estamos aproximando, em realidade, é a média de x. Frequentemente, trata-se de múltiplos da aproximação da constante 1. Na verdade, é preciso criar uma dependência artificial entre A e x. Existem duas maneiras de criar uma dependência artificial. O método dos momentos cria uma dependência. Também podemos utilizar amostras ordenadas. Por exemplo, consideremos a situação seguinte. Nossa variável x é igual à exponencial de u, mas não conhecemos u. Não temos nenhuma ideia de qual é o valor de u. Em realidade, u é uma variável uniforme, mas como não sabemos, tomamos como variável artificial uma variável a gaussiana. Se utilizamos os dados gerados artificialmente, obtemos este resultado que vemos no gráfico abaixo. A matriz de covariância entre x e a apresenta dados não diagonais extremamente pequenos. Mas podemos ordenar os dados de forma crescente, tanto para x como para a, e consideramos como amostra os valores de x e de a assim definidos. Neste caso, aparece o resultado que vemos na figura, e a matriz de covariância muda de valor. Os termos não diagonais tornam-se maiores. Se aplicamos o método de colocação aos dados ordenados, vamos obter como resultado para a função cumulativa o que vemos nesta figura.
Utilizamos aqui um polinômio de grau 4. Para o exemplo com ômega ao quadrado e com ômega ao cubo, temos os resultados desta figura, que melhoram quando utilizamos mais pontos de amostragem.